Olá, amigos, boa tarde. Bom, a partir de hoje eu utilizarei algumas redes sociais como o Facebook, o Instagram e o YouTube para auxiliar os candidatos de concurso público, as pessoas em geral, em relação a algumas dificuldades que há em relação ao uso da gramática da norma padrão da língua portuguesa. E eu estou indo agora resolver uma situação que é pagar a conta. Então, uma dúvida que é muito recorrente para as pessoas é que um conflito muito grande entre a norma coloquial e a norma padrão é o uso da regência adequada do verbo ir. E aí? Eu ainda há pouco eu ia produzir uma frase, só que eu produzi outra para justamente perguntar para vocês agora. Se eu disse ainda há pouco, eu estava indo para resolver uma situação. Por quê? Eu queria, na verdade, dizer, eu estou indo no banco, eu estou indo para o banco, eu estou indo ao banco. Regência, que é uma questão bastante sutil em relação ao uso da norma padrão e da norma coloquial. Quando você trata de regência, o que você estuda em regência é a questão de se um verbo ou um nome pede ou não pede o complemento, se esse complemento ele inicia ou não por preposição, e o principal saber que preposição é essa. Então, quando você tem essa dúvida em relação ao verbo ir, ir para algum lugar, ir em algum lugar ou ir a algum lugar, isso é questão de regência. Você está com dúvida se no complemento exigido por este verbo você usa a preposição para, você usa a preposição em ou você usa a preposição a. E para a norma padrão, que é a norma que obedece às regras gramaticais, se eu vou a algum lugar. Então eu estava indo ao banco para resolver um problema. Outra questão, realmente eu acabei de sair do banco agora. E quando eu cheguei ao banco, não cheguei no banco, questão de regência novamente. O verbo ir e o verbo chegar eles pedem, quando são verbos transitivos indiretos, pedem um complemento que inicia pela preposição a e não a preposição em, nem a preposição para. Então, quando eu cheguei ao banco, eu paguei a fatura para o atendente, ou eu paguei a fatura ao atendente, ou eu paguei a fatura formando crase, que vai ter que utilizar a preposição. Pagar e perdoar são verbos também que têm regências similares. Porque se eu pago alguma coisa a alguém. Então eu paguei a fatura, sem formar crase, que isso fica para outro momento, a explicação da formação da crase ou não, o uso do acento grave ou não. Então eu paguei a fatura ao atendente. Porque a questão do pagar depende se você paga a coisa ou paga a pessoa. Então, eu paguei a corrida ao taxista. Eu paguei a encomenda ao balconista. Então, o que nós estamos tratando agora é a questão da regência. Regência do verbo ir e do verbo chegar, que são bastante comuns essas regências. Se eu chego a algum lugar, não em algum lugar. Se eu vou a algum lugar, não em algum lugar, nem para algum lugar. Então eu vou ao banco, eu vou à farmácia, eu vou ao mercado, eu vou à aula, eu vou ao curso, não na banca, não na farmácia, não na aula. Eu chego no escritório, não no escritório. Eu chego ao emprego, não no emprego. Eu chego ao carro e não no carro. E se eu pago sempre alguma coisa a alguém. Fique atento para isso. Essas explicações foram de regência e a partir de agora virão muitas mais explicações para vocês. Tchau!